Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os nossos corações. Amém. Graças a Deus que nos dá vitórias por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode tomar vossos assentos. Amém. Eu peço aos irmãos, Reginaldo, por favor, me auxilie aqui, põe esse microfone aqui no pedestal. Amém. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, vão abrir suas Bíblias, o livro de Salmos, Salmos de número 38. Salmo de número 38. Versículo de número 22. Salmo de número 38, versículo de número 22. Amém? Vou pensar um pouquinho disso aqui, por favor. Já estou velho, não posso gritar muito. Amém? Meus queridos e amados irmãos, somos gratos ao Senhor, nosso Deus. Obrigado por estar aqui nesta noite para adorar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer ao pastor Vinícius, juntamente com todo o corpo de obreiros que está aqui, a minha retaguarda, por ter nos dado essa oportunidade de estar falando a palavra de Deus esta noite. O meu objetivo principal desta noite é de adorar o nome do Senhor Jesus. Viemos aqui para adorar, e quem veio para adorar certamente já está abençoado e vai sair daqui desta noite dando glória. Quem não veio para adorar talvez não está no lugar certo, porque esse é o lugar de adoração. Pode ser o nome do Senhor Jesus, mas eu parto do princípio que todos que aqui estão nesta noite vieram para adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Quero ser conciso aqui nas minhas palavras, louvado seja o nome de Jesus, observando aqui o tempo, para nós não estendermos o tempo que nos foi dado também, eticamente, o tempo do culto. Amém? O versículo de número 22 diz assim: apressa-te em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Meus queridos e amados irmãos, o salmista Davi, nesse salmo, ele faz uma oração, uma petição ao Senhor, nosso Deus. Mas permita-me antes abrir um parêntese e dizer para vocês que eu não vou dizer nada diferente aqui do que o pastor Benício tem dito nessa casa de oração e que acabou de dizer aqui. Primeiro porque o Deus que salvou o pastor Benício é o que me salvou. O Jesus que salvou ele é o que me salvou. E se vimos a ele, nós somos servos do Senhor Jesus. Em relação a mim e ao nosso irmão Benício, nós somos conservos uns dos outros. Portanto, não sou portador de outra mensagem e não quero portá-la de forma nenhuma. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o salmista, nesse salmo, ele clama por salvação diante do Senhor nosso Deus. Eu sei que todos vocês conhecem, mas experiência não todos, mas a maioria. Mas permita-me compartilhar convosco que a palavra salvação, no seu original hebraico, vem do nome Josué, ou Josuá, que quer dizer eu te salvo, eu te curo, eu te livro, eu te liberto. Quando olhamos para o original grego, a palavra vem com a expressão pequena sozo, S-O-Z-O, de onde origina a palavra zoter, e de onde vem o derivado soteriologia, que é a doutrina da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A mesma palavra, em relação ao original hebraico, ela é vista como Yasha. Yasha tem o mesmo significado da expressão grega: eu te salvo, eu te curo, eu te livro, eu te liberto. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, e a palavra empregada na Bíblia, de acordo com a revelação divina e também com a orientação hermenêutica do texto, nós vamos observar que a palavra salvação é empregada do ponto de vista salvação física, quando ela é empregada para salvar
uma pessoa na sua vida física, no seu estado físico. Ela é empregada também, meus queridos irmãos, para representar a salvação espiritual de uma pessoa, de uma família ou de toda a humanidade. Também a Bíblia nos mostra que a palavra salvação também, ela se refere à salvação nacional. Aleluia. Quando a salvação é destinada, não do seu ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de libertar uma nação, de salvar uma nação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o salmista, expressando neste salmo, ao longo do salmo nós observamos que ele vai fazer uso da anatomia humana para mostrar como ele precisava de livramento, como ele precisava de ser salvo. Quando ele emprega, em um dos seus versículos, número 7, ele fala do seu próprio corpo. É o seu corpo que entra em evidência para que ele pudesse explicar o que significa ser salvo naquele momento, ser livre naquele momento, ser liberto naquele momento, ser curado naquele momento, porque ele clamava por salvação e liberdade dos seus inimigos que o oprimia. E ele encerra o salmo dizendo: apressa-te, ou seja, socorre-me. Ele está pedindo um help ao Senhor nosso Deus. Oh, socorre-me, vem ao meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3, nós observamos que a nação judaica está sob o cativeiro egípcio, o domínio egípcio, e Deus olhando desde os céus, contemplando na terra a nação. Aí nós encontramos salvação do seu ponto de vista nacional. Deus olhando dos céus e vê a nação de Israel sob o jugo do rei do Egito, e ele levanta um homem por nome Moisés, que todos nós conhecemos. E ele diz: olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Portanto, desce para livrá-lo, desce para libertar, desce para tirar de lá. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem está no Egito sempre está do lado de baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E isso não somente do ponto de vista físico, como também do ponto de vista espiritual. Quando nós observamos o bom samaritano, ele está descendo de Jerusalém, porque Jerusalém está em cima, e quem caminha para adorar sempre está caminhando para cima. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, Moisés é um mensageiro de Deus, é um libertador da parte de Deus para tirar Israel das garras do império do rei Egito e libertar, curar, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, salvar. Aleluia! Glória seja dada no nome de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 22, esse capítulo 45 está Israel olhando além do cativeiro, porque até o capítulo de número 39 Israel está olhando para o cativeiro, mas a partir do capítulo 40 Israel está olhando além do cativeiro. E Isaías, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: olhai para mim e serem salvos vós todos os termos da terra. Aleluia! Mesmo na antiga aliança, a aliança do ponto de vista veterotestamentário, a salvação aqui se expande no seu caráter universal, atingindo a todas as pessoas. Mesmo antes do Cristo haver nascido, o profeta Isaías, 700 anos antes, já estava profetizando que se deveria olhar para alguém para que fosse salvo. E ele diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, esta é noite de um culto de missão. Aleluia! E a igreja tem um compromisso, tem missão de divulgar o reino de Deus aqui na terra, priorizando primeiro a mensagem de salvação, dizer à humanidade que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, e que Jesus Cristo está preparando uma igreja
aleluia, e com esta volta de Jesus Cristo, a igreja estará atingindo o seu último estágio de salvação, que é a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, mas quando abrimos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor, permita-me ler esse texto, aleluia, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: e ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra salvação agora, meus queridos e amados irmãos, ela se relaciona com o nome de Jesus. Não poderia colocar o nome de Jesus, o Cristo, apesar de ter tido no Cristo o Messias, porque tem outro significado, mas o nome que identifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade é Jesus, aleluia. E a revelação vem dos céus, porá um nome nele, chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Partindo, meus queridos e amados irmãos, desse fundamento bíblico, e alguém pode dizer: você é fundamentalista, aleluia. Conforme a Bíblia, eu sou fundamentalista, louvado seja o nome do Senhor, porque não quero fugir, não quero me afastar do fundamento, e não posso, e não devo lançar outro fundamento, além deste fundamento que é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só existe um nome, pelo qual importa que devamos ser salvos, é o nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro nome, respeitando as crenças e as religiões. Você pode fazer reza, você pode fazer ritos, você pode fazer amuleto, mas o nome que salva é Jesus. Jesus, 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 Jesus é o Salvador da humanidade. Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia. E quando olha para as páginas da Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 8, versículo 23, diz a palavra de Deus: ao entrar no barco, os seus discípulos seguiram, e de repente levantou-se o mar, uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Aleluia. O Salvador estava dormindo o sono físico, o descanso, o repouso, para recuperar as energias. Porque seres humanos, meus queridos e amados irmãos, não são seres espirituais. É bem verdade que o espírito, a parte material, se hospeda no ser humano, mas o ser humano, ele sofre cansaço, às vezes fica enfermo, ele sofre sede, e ele precisa dormir para descansar, para repousar. E Jesus, em forma 100% homem, em forma 100% Deus, naquele momento ele estava repousando as energias. Aleluia! Aleluia! Dormindo, aleluia! E quando nós dormimos, e dormimos bem, nós acordamos bem-humorado, mais inteligente, mais disposto para raciocinar, com vontade de produzir e de realizar. O sono bom tem esta qualidade em nossas vidas, e ele estava dormindo, aleluia. Diz a palavra de Deus que os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A hermenêutica do texto mostra que a palavra salvação aqui não é espiritual e não é nacional, ela é física. Louvado seja o nome do Senhor. Salvar aqui significa preservar o estado da vida, louvado seja o nome do Senhor, para que eles não viessem
vendaval, naquela turbulência, meus queridos e amados irmãos, que muitas vezes a turbulência vem e nós pensamos que vamos morrer, mas como pensamos que vamos morrer, nós precisamos olhar para Jesus como Salvador da vida e dizer: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me, que eu estou a perecer. Louvado seja o nome de Deus. Glórias a Deus. E diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse, Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Estão me seguindo, estão comigo, estou presente com vocês na embarcação, não estou do outro lado do mar e vocês estão temendo. Vocês são homens de pequena fé, por que temeis? Aleluia. E diz a Bíblia, quando ele acabou de dizer essas palavras, então ele se levantou. Aleluia. Jesus estava dormindo, mas ele se levantou. E você que está aqui nesta noite, que pensa que Jesus está dormindo, ele agora está acordado. Ele não está dormindo, porque como Deus, ele não dorme e não dormirá. Se você formou dentro da sua mente que Jesus está dormindo e não está vivendo nesse sofrimento, nesse vendaval, o Salvador está acordado. E ele está esperando apenas você gritar: Senhor, salva-me! Senhor, socorre-me! Grite nesta noite, chame por ele, grite por ele, aleluia! Peça livramento. Oh, aleluia! Aleluia! E diz a Bíblia que ele se levantou, repreendeu o mar e fez uma grande calmaria. Tudo ficou tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens o admiraram, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem? Ainda viram Jesus como homem? Será que nós nesta noite ainda estamos vendo Jesus como homem? A fase de homem, de limitação na vida de Jesus já passou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele disse: aleluia, eu que vivo fui morto, mas eis aqui, eu estou vivo para todos sempre. Amém. Aleluia. Jesus vive. Jesus vive. Aleluia. Jesus vive. Aleluia. Aleluia. Voltando ao capítulo 18 desse mesmo livro, louvado seja o nome de Jesus, nós encontramos um homem clamando porque um dos seus descendentes havia morrido. E no inteirinho, aquele clamor, diz a palavra de Deus, no versículo 20 do capítulo 9, que certa mulher, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, chegou por trás dele, tocou a ponta do manto, e ela dizia a si mesma, ela não disse para ninguém, aleluia, a mulher não contou para ninguém. É interessante manter esse segredo. Ela manteve o sigilo da fé naquele momento, aleluia. Não contou para ninguém, foi sigilosa do ponto de vista da fé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse: se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada, ficarei livre, ficarei salva desta enfermidade. E ela tocou, e virando Jesus, viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. A hermenêutica do texto, repetindo, fala agora de cura. Aleluia. A fé te salvou, ou seja, a tua fé te curou. Aleluia. Tu foi curada pela fé. Que eu disse no começo de salvação: eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. E ela, por meio da fé, ela foi curada. Glória a Deus. Bendita a palavra de Deus. E retirou-se ali. E quando Jesus chegou à casa do chefe, viu
os tocadores e o povo agitado. E disse: retirai, outro milagre na sequência do texto de salvação. Retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus. O nome aqui é Jesus. Não entrou Cristo, não entrou o Messias, entrou Jesus. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que ressuscita dos mortos. Aleluia! Glórias a Deus! E diz a palavra de Deus que ele tomou a menina pela mão e ela se levantou. Aleluia! Glórias a Deus! Voltamos ao início do capítulo, porque eu devo parar daqui a pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Voltamos ao início do capítulo. No capítulo 9, versículo 1, diz a palavra de Deus que entrando Jesus, de novo entra Jesus no barco e passou para o outro lado e foi para a sua cidade. E alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo quem? Vendo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você está vendo nesta noite para a solução do teu problema? Aleluia! Se você está vendo Jesus, aleluia, Ele será a solução do teu e do meu e dos nossos problemas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E vendo Jesus, diz a palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus. Vendo Jesus, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado no leito. Vendo Jesus, tão grande fé, aleluia, aleluia. Jesus olhou para a igreja, os discípulos, olhou para o seu colegiado de discípulos e viu pouca fé naqueles homens. Mas quando ele olhou para estes 4 homens e aquele que estava enfermo, 5, meus Emias, ele se admirou da fé. Aleluia. Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse Jesus ao paralítico: filho, tenha ânimo, os teus pecados estão perdoados. O propósito primeiro da palavra de Deus é salvação espiritual. E a hermenêutica do texto aqui fala de salvação espiritual. Pecado perdoado é salvação espiritual. E ninguém alcança a salvação sem perdão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser salvo, precisa reconhecer que é pecador, que precisa de perdão de pecados e que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia! Glórias a Deus. E ele disse: os teus pecados estão perdoados. E alguém que estava ali, os religiosos, os mestres da lei, aleluia, que conheciam a lei, começaram a murmurar o seu pensamento na sua mente. Mas como Cristo tem o domínio de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Conhece os corações, o razoamento que existia na multidão, principalmente dos mestrados incrédulos que tomavam lugar naquele momento. Ele olhou para a multidão e disse: qual é mais fácil dizer a este paralítico: levanta, ou perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia! E Jesus, em voz de autoridade, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder. A ti te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Glórias! Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu quero encerrar, meus queridos e amados irmãos, observando o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus me deu outra oportunidade, e eu vim aqui, e o pastor Benício me deu a oportunidade, eu quero falar, não quero fechar a porta. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E se o Espírito Santo nos conceder, o outro dia nós chegamos ao desenvolvimento e à conclusão deste texto, que é grande. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.